Leonardo, tenho 20 anos. Do meu ponto de vista, a sociedade vê a gente como um bando de animais, porque a gente não tem oportunidade, a gente tem passagem, já não tem o nome sujo. Qualquer localidade que a gente se reside aí, ninguém quer que a gente esteja próximo às localidades. Acho que a gente tem que mofar na cadeia. E isso que acontece aí com quem já foi no crime, quem já tem uma passagem, um nome sujo. O direito ao esquecimento surge numa discussão muito recente em razão das mídias sociais. Discute se a pessoa teria o direito de, em algum momento, poder esquecer fatos do seu passado. Há uma contraposição entre o direito à intimidade e o direito à informação, ou seja, o direito da imprensa cobrir determinados fatos de uma determinada pessoa e o direito dela de, em algum momento, ter esses fatos esquecidos. A ideia por trás do Instituto é que a passagem do tempo diminuiria o interesse jornalístico. Com o tempo, deveria preponderar a proteção à intimidade e à imagem. Essa discussão surgiu no direito europeu, mas foi incorporada no Brasil na 6ª Jornada de Direito Civil, no enunciado 531. Segundo esse enunciado, a tutela da dignidade da pessoa humana implica no direito ao esquecimento. Essa doutrina cita como amparo o artigo 11 do Código Civil, apontando o direito ao esquecimento como os direitos inerentes ao direito à personalidade e o direito à imagem. A 4ª turma do STJ já adotou essa teoria em 2 precedentes. O primeiro precedente era uma reportagem sobre um caso de estupro ocorrido em 1958. Uma reportagem jornalística voltou a falar desse crime, voltando a falar das vítimas. Nesse caso, se entendeu que os familiares teriam direito ao esquecimento, ou seja, de não serem associados a um crime do qual um familiar foi vítima há décadas. O segundo precedente ocorreu no caso da Chacina da Candelária. Uma pessoa que foi inocentada do crime foi citada numa reportagem sobre a chacina de Candelária, associada com outras pessoas que foram condenadas. Nesse caso, se entendeu que aquela pessoa que já foi inocentada tinha o direito de ser esquecida. Isso não quer dizer que a imprensa não possa relembrar o fato, mas ela não deve ficar associando ele a determinadas pessoas por décadas a fio. Uma crítica que se faz a essa teoria é que isso fere a liberdade de imprensa, ou seja, que seria uma espécie de censura. Nos 2 casos, o STJ deixou a reportagem ir pro ar. Não houve censura à reportagem em si. O que o STJ garantiu foi tão somente o direito de indenização. Essa questão agora vai ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal. Vai se discutir se essa teoria realmente tem suporte constitucional e os limites dessa teoria. Por exemplo, até agora não se colocou se essa teoria seria ou não aplicável se a pessoa tivesse sido condenada pelo crime. Uma segunda questão que ainda vai ter que ser enfrentada na nossa doutrina, se isso também implicaria no direito dessa pessoa retirar as reportagens do ar. No caso do direito europeu, se impôs a determinadas mídias que se retirassem a reportagem. Isso no Brasil teria um conflito constitucional. No Brasil, sua introdução foi em 2013, com o julgamento do RE 1334-097 pelo STJ, no caso da Chacina da Candelária. O processo de reinserção do infrator da norma penal na coletividade é um processo extremamente complexo. Isso porque, além dos esforços que deverão ser feitos pelo próprio agente, é necessário auxílio do Estado e da própria sociedade. Inicialmente, nós tínhamos uma expectativa apenas de acolhimento, né? Quando chegamos aqui, nós nos identificamos com problemas sociais que realmente existem para essa demanda de população de rua. Então, as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas têm demandas muito específicas a respeito de benefícios que existem, a respeito de como são tratadas e a expectativa futura. Nessa expectativa futura, a gente encontra a demanda referente ao mercado de trabalho, e onde a gente tem tentado aqui dentro trazer cursos e fornecer cursos para que eles possam se qualificar para o mercado de trabalho. Nesse meio, a gente encontra idosos, jovens que acabaram de sair de penitenciárias e encontramos também pessoas que já estão nesse meio há mais de 10 anos. Então, eles já são acostumados a outro padrão de vida ligados à abstinência de drogas, dentre outros, que a gente tenta tratar aqui dentro, né? Nós temos o auxílio do consultório na rua, o qual é muito importante. Os médicos do consultório na rua fazem todo esse atendimento em questão da abstinência e é onde a gente começa a ver um diferencial deles para a vida, né? Que é, a partir desse momento, eles começaram a pedir acesso a dentista, a outros tratamentos e a gente vê uma melhora significativa nesse processo. É a oportunidade que a gente está tendo, né, de aprender também a trabalhar, né? Que lá fora a gente era meio descabeceado.
aí a cadeia dessa oportunidade a gente agarra ela. Nós estamos aqui exatamente no local onde são implantados os containers, são 4 pessoas que acomodam e 50 containers. Hoje a gente tem cerca de 179 alojados aqui no alojamento das sedes. E aqui a gente já acolhe também pessoas que já vieram de presídio, pessoas de situação de rua. Oferecemos também cursos aos alojados, curso de fotografia, tem também o técnica em venda que está sendo ministrado agora. O projeto inicial era acolher todas as pessoas que procurassem aqui as sedes e tentar uma ressocialização e uma inclusão social através das oficinas que são montadas aqui no alojamento. Falando daqui do acolhimento, após 3 meses de tratamento, graças a Deus surgiu esse acolhimento, né? Vim para cá, fui muito bem recebido, né? E seguindo fui melhorando. Hoje posso dizer para vocês que eu já estou curado, mas preciso passar ainda um processo. Já trabalho 3 dias na semana, né? Através dos cursos que eu fiz aqui, foram vários, de garçom, de atendimento ao cliente, desde para você aprender a ter um trabalho de excelência de serviços gerais, eu fiz aqui. Então me facilitou arranjar esse emprego, né? E hoje, além de trabalhar e procurar melhorar de vida, eu também tento ajudar as pessoas aqui. As pessoas hoje que se encontram aqui no autódromo são pessoas que vêm de vários contextos sociais. São pessoas que são migrantes, imigrantes, possuem níveis de escolarizações diferentes. Então, o nosso trabalho aqui, embora protetivo, né, em tempo de contexto de pandemia de Covid, também é um trabalho de promoção. Quando a pena terminou, Elvio se viu no impasse que milhares de presos vivem quando deixam as penitenciárias. O que fazer da vida? Então, assim, quando se fala que você precisa mostrar o seu passado quando você vai atrás de um emprego, eu acho super errado. Por quê? Porque a pessoa já está saindo de um estado de vulnerabilidade e ela ainda tem que passar por essa humilhação. Eu acho que isso deve ser ilegal e desumano acima de qualquer coisa, né? As pessoas, elas que quando saem do presídio, elas precisam mostrar que elas mudaram, elas não devem nada porque elas já pagaram a pena. Então isso é um preconceito que deve ser tirado da história, tirado do Brasil, que no Brasil acontece muito isso. Geralmente, um ex-presidiário não tem espaço no mercado de trabalho. Eu acho super errado isso. Então, essas pessoas têm sinalizado a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, né? Ora por conta dessa dificuldade, né, de não terem terminado, né, o ensino regular, ora por conta de serem egressos do sistema penitenciário. Então, assim, devido a esses contextos, elas têm dificuldade dessa inserção no mercado de trabalho e acabam ficando em situação de rua. Sim, muitos preconceitos a gente enfrenta porque devido a você tá em situações como ser ex-presidiário, antecedentes criminais, é uma das coisas que qualquer empresa ela pesquisa sobre a sua situação. Se você tem antecedentes criminais, se torna bem mais difícil de você conseguir uma oportunidade de emprego em qualquer lugar, qualquer área, independente se você precisa de estudo ou não para aquela profissão. Os antecedentes criminais, ele destrói muito a oportunidade na vida. E você, contrataria um ex-detento? Contrataria. Claro. Eu acredito que não. Contrataria. Sim. Sim, eu contrataria. Contrataria. Eu acredito que não, porque minha área é educação infantil, então eu acredito assim que existem certas barreiras que não cabem para um trabalho de um ex-detento. Pode ser que sim, ou pode ser que não, mas a princípio não. Eu contrataria um ex-detento para dar oportunidade dele se socializar, incluí-lo, fazer a política de inclusão social,
de cidadania e a reparação pela ausência de Estado de Direito que, consequentemente, levou ele a cometer alguma penalidade e pagar o preço numa prisão. Sim. Por quê? Porque é uma pessoa normal, igual a gente. Todo mundo é um cidadão também. E se estivesse precisando e tivesse oportunidade, daria para um ex-detento. Sim, é bom para se ressocializar, né? É bom dar uma oportunidade. Se ele quer trabalhar, quem sou eu para negar isso a ele? Contrataria. Por quê? Me explica. Cara, porque eu acho que assim, se ele está disposto a trabalhar e querer um emprego, significa que ele se arrependeu da vida que ele teve. Eu acho que não tem um porquê a gente não dar uma chance para ele, sabe? Eu não sei, eu acho que eu não tenho opinião formada sobre isso, porque é muito difícil, é muito conflituoso. Mas eu acho que se a pessoa está disposta a mudar, a gente tem que dar uma chance. Mas você, como ser humano, analisar isso, o que a pessoa fez, o crime que a pessoa cometeu, é um pouco difícil. Então eu não sei se eu falo que eu talvez contrataria, mas na hora eu não sei se eu contrataria. Bom, a questão que eu acho é porque muitas das vezes, falando de mim, né, um morador de rua, né, que está tentando aí a reabilitar no meio da sociedade, somos discriminados pela sociedade, né, pelo nosso passado, né, pela nossa conduta, nossa postura no passado. Então, a própria sociedade, ela não acredita mais. Mas não sabe que nós temos aí um perfil, nós temos talento, né? E muitos aí querem, né? E eu sou uma dessas pessoas que morava na rua, hoje eu me encontro fazendo alguns cursos, né? E eu acho que a minha dignidade no dia de hoje é o que prevalece. É o que prevalece, né? A minha força de vontade, né? Estou concluindo aí 2 cursos já, né? Profissionalizantes, né? Graças a Deus, graças a esse Instituto Tocar, ao governo do Distrito Federal, quem vem dando essa oportunidade para nós, né, sairmos da rua e estarmos aí mais uma vez se reabilitando aí no meio da sociedade. Quanto às pessoas que procuram um emprego, uma ocupação, uma inclusão social, que imediato as empresas pedem a certidão de criminal, eu acredito que o cidadão ele precisa ter uma oportunidade para se incluir no mercado de trabalho. Ele cometeu um crime, ele vai ficar sem trabalho, vai ficar sem incluir na sociedade. Então é preciso que o Estado precisa dar uma oportunidade, incluir o cidadão, mesmo que ele tenha cometido um crime, porque ele não volte a cometer novamente o crime, porque ele vai ter uma vida digna, vai ter dignidade humana, vai ter seu salário e vai comprar seu pão de cada dia com o seu próprio salário. Então eu não sou favorável a essa questão da certidão, mesmo que peça que ele tenha algum crime, cometeu algum crime, mas que a gente possa dar a oportunidade de incluir novamente na sociedade. O direito ao esquecimento dos ex-detentos, a partir do momento em que eles já foram julgados, condenados e já cumpriram aquela sentença, eu acho sim que a ficha deveria ser zerada e que eles deveriam ter esse direito ao esquecimento. Uma vez que todas as vezes que eles saem em busca de uma vaga no mercado de trabalho, que é solicitado um nada consta criminal, algo nesse sentido, vem à tona novamente e ele acaba perdendo a oportunidade de emprego. Então, esse direito ao esquecimento, a partir do momento em que a sentença já foi dada e a pena cumprida, eu acho que ele é válido. Totalmente desnecessária a certidão negativa. Por quê? A empresa tem que se preocupar com o profissional que vai lhe render resultados. É isso que a empresa precisa. Não de atestado de nova conduta e de conduta. Por quê? O que vai valer é a ação do profissional, o que ele pode produzir e o que ele pode levar de melhor para essa empresa. É isso que as empresas têm que focar, na qualidade e na produção daquele cidadão. Não, sou contra a solicitação de antecedentes criminais na entrevista de emprego, até porque hoje a gente consegue fazer uma consulta no TJDF ou no TJ do país inteiro. Então, acho que o empregador consegue sim solicitar ele por conta, sem precisar expor a pessoa. Bom, enquanto profissional, né, que trabalha nessa área de garantia de direitos, assim, eu penso que uma vez que o indivíduo pague, né, todas as questões com a justiça,
Eu penso que o empregador não deveria exigir, né, os antecedentes criminais, né, não deveria pedir uma certidão negativa, uma vez que o sujeito já tenha quitado, né, as questões com a justiça, para que dê possibilidade dele se vincular de novo a um contexto de empregabilidade formal, justamente para quebrar esse ciclo, né, da pessoa ter uma dignidade novamente, assim, ser inserido de novo no mercado de trabalho, para que ele rompa com as questões de vulnerabilidade social, assim, para que ele saia da rua, para que ele tenha uma oportunidade novamente, para que ele rompa, assim, com esse contexto hostil, para que ele siga, né, mesmo, para que ele rompa com a questão da socioassistência, para que ele rompa com a questão de viver nesse loop da rua, alojamento, acolhimento, e para que ele siga mesmo dignamente. Eu acredito que, assim, não seja algo necessário, mas é um critério de empresas, né? Então, nós mesmos estamos sujeitos a esse critério. Então, se tivesse algo para mudar essa história, seria bom. Mas se não tiver, que elas diminuam, assim, a pressão sobre essa situação, né? Claudiano foi condenado a 12 anos de prisão, mas há 10 meses tem mantido o compromisso de mudar de vida. Estou muito feliz, graças a Deus, abracei essa oportunidade com unhas e dentes, porque as coisas não tá fácil, tá difícil. A oportunidade que Claudiano abraçou foi um emprego na Fundação de Amparo ao Trabalhador do Distrito Federal. Todos os dias ele cumpre com orgulho sua jornada de trabalho. E enquanto recebe ou registra documentos, ele sonha com um futuro melhor. Eu quero estudar, eu quero montar minha família, eu quero ter minha família, eu quero viver uma vida honestamente, graças a Deus já estou vivendo. A FUNAP-DF gerencia 67 contratos de trabalho com empresas públicas e privadas. São 1.200 homens e mulheres que saíram dos regimes aberto e semiaberto e agora estão inseridos no mercado de trabalho. A FUNAP é a última esperança deles, né? Que é uma luzinha no fim do túnel. Porque aqui, além da gente dar a oportunidade deles trabalharem, de sair da cadeia, há a questão da remissão da pena e também a questão de receber algum recurso, né? Que muitos deles ajudam a família e muitas famílias vivem desse dinheiro. O direito à dignidade, né? O direito à dignidade da gente é tudo, né? Então é muito importante você ter dignidade, né? Porque você pode ir e vir com a cabeça erguida sobre qualquer situação, independente. A igualdade, ela faz a diferença na vida da gente, faz muita diferença. E eu quero aproveitar e agradecer, esse trabalho de vocês é muito importante, né? Porque mostra para a sociedade as injustiças, né? Que ninguém às vezes para olhar, né? E dizer que o trabalho de vocês é muito importante. O trabalho de advogado no Brasil é muito importante porque nós estamos em dias muito difíceis, né? E que o trabalho de um advogado, de pessoas bem conceituadas e intencionadas, ajuda a melhorar a vida das pessoas. Eu acho o trabalho de vocês muito fundamental para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que precisam de uma oportunidade. Com certeza, no futuro, vocês vão poder ajudar muito mais ainda. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país.
fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido.